Bilheterama. Nope, o mais Calma aí, bilheterama. Explicando Nope e aquele final. Spoiler Talkie do Bilheterama. Não conheci o canal do Bilheterama. Vou me inscrever aqui, ativar o sininho de notificações, deixar meu link aqui. Qualidade full. E vamos para mais uma gnose, né? Sobre Nope. Nope, o mais novo filme do Jordan Peele, é um faroeste sci-fi que deixa várias perguntas em aberto. E nesse vídeo eu vou tentar encontrar... O pessoal tem feito uns pedidos de gnose. Hoje pediram um vídeo pra me reagir lá de gnose sobre BoJack e uma série de um outro cara lá. O nome do vídeo é Depressivos São Babacas. Aí o cara fala toda a gnose. Eu fiquei quieto o vídeo inteiro, meu irmão. Não sei nem o que falar, meu irmão. Poxa. Que pô, caralho. Nope, o mais novo filme do Jordan Peele, é um faroeste sci-fi que deixa várias perguntas em aberto. E nesse vídeo eu vou tentar encontrar resposta para algumas dessas perguntas. Isso, eu sei mesmo. Outro rosto. 1. O ser nas nuvens. Durante o filme, os personagens e a gente, por consequência, acaba descobrindo que existe algo rondando o rancho dos Haywood. O que a princípio eles acreditam ser um disco voador, na verdade revela-se ser um ser vivo, um organismo que se esconde nas nuvens. E tem até a questão deles falarem que não é um UFO, que é um objeto voador não identificado, e sim um UAP, que seria tipo um fenômeno aéreo não identificado, o que já dá o indício de que não é exatamente um objeto, uma nave no caso, e sim um ser vivo. Esse alien surge ali naquela região quando o pai do O.J. morre com os objetos que o próprio alien, ao qual eles dão o nome depois de Jean Jacket, acaba expelindo. Isso já mostra que antes de chegar ali, aquela criatura já havia consumido pessoas aí deu pena, velho, quando essa O filme chavinha nunca pegou no explica o cavalinho. que é ou de onde veio aquela criatura, mas deixa possível algumas interpretações acerca dela, principalmente em torno do comportamento, que dá pra ter a leitura de que ele é um predador territorial, já que ele vai para aquele rancho ali dos Haywood e toma aquilo como um local dele, e ele não gosta de ser encarado ou de ser desafiado. Isso acaba se ligando também... Inclusive, esse bicho aí adora comer cavalos e vacas, velho. Triste. Dele, e ele não gosta de ser encarado ou de ser desafiado. Isso acaba se ligando também com os registros que o Antlers lá, o cinegrafista, está vendo num determinado momento do filme, que são predadores brigando, mas também em um outro momento do filme que você vê lá, que ele meio que joga o sangue na casa dos Haywood, como se ele estivesse de alguma forma marcando o território. E o Jean Jacket, esse alien, ele é uma mistura um pouco de Tubarão do Spielberg, de ser um ser que se esconde e ataca, com um design de criatura que remete aos anjos de Evangelion, sobretudo o Sarakiel, quando ele assume a sua verdadeira forma, mas também tem um pouco de criaturas marinhas, como lulas, polvos, água-viva, que um professor de uma faculdade, uma universidade nos Estados Unidos, serviu como consultor no design dessa criatura. Esse professor já havia estudado esse design no passado, que é o John O'Dabery. 2. Rick Jupe Park. O personagem interpretado pelo Steve Yeun também é carregado de mistérios muito em torno da sua infância, quando ele participava de uma sitcom, de um programa de televisão, que ele atuava junto ao Gord, que era um chimpanzé que acabou tendo um ataque violento durante as gravações de um episódio. O Gord então atacou 2 membros do elenco, o Tom Bogan e a Mary Jo Elliott. A gente não vê exatamente como que ele atacou a Mary, mas parece que é logo em seguida, depois do que acontece, que ele tem esse surto, mas também a gente vê como que o Tom reagiu com esse animal, meio que... Um dia eu briguei com o canguru, dei um murro nele, ele ficou olhando assim, tipo, caralho, meu irmão, o bicho é brabo mesmo. Acontece que ele tem esse surto, mas também a gente vê como que o Tom reagiu com esse animal, meio que tentando bater de frente, olhar nos olhos do animal, o que fez com que o animal se sentisse ameaçado e por consequência fosse atacar o Tom também. Porém, o Gord não atacou o Jupe, talvez muito por conta desse medo da criança, dele não olhar exatamente para o animal, ele focar muito a atenção dele no sapato que ficou perfeitamente equilibrado de pé, que é um outro signo dentro desse filme que não tem exatamente nenhuma explicação, mas pode estar ligado com o que o O.J. fala num determinado momento do filme, do tal do Bad Miracle, de ser um milagre ruim. A título de curiosidade, esse plot do Gord é inspirado livremente numa história real, que no caso era o Travis, que era um chimpanzé que foi tirado ali da mãe quando ele era muito recém-nascido, tinha acho que uns 3 dias de vida, e ele era tratado como um filho pelos seus donos, a mulher dormia junto com ele e tal, e ele também participava de TV shows e de comerciais.
Porém, em 2009, ele atacou Charla Nash, que era uma amiga do casal, que foi visitá-los, e aí a polícia acabou matando o chimpanzé porque ele foi pra cima de uma policial e a policial acabou atirando nele, que é algo parecido que a gente vê acontecendo com o Gord no flashback do Jupe. A ligação Olha aí, desse velho. plot com a parte central do filme envolvendo o Alien pode estar muito nessa questão que eu falei de ser um predador, de ser um animal selvagem, e como que o Jupe não lidou exatamente com o trauma do passado dele em relação a isso, que traz uma outra temática que eu deixo pra falar mais pra frente no vídeo, mas focando-se nessa parte do animal, que ele meio que entendeu que sobreviveu a um ataque animal no passado, e é meio que a forma dele lidar com esse trauma que ele nunca lidou, seria ele tentar domar essa outra criatura, e o que nos leva a frase que o pai do O.J. fala pra ele no flashback também, que existem certos animais que não querem ser domados. Que é o caso justamente do Jean Jacket, desse alien, que quando ele vê que o Jupe está tentando domá-lo, ele acaba consumindo todo mundo que está ali no parque. 3. Religião. O filme abre com o seguinte versículo: Eu jogarei imundícia em você, te tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. Esse é o capítulo 3, versículo 6 do livro de Nau, que faz parte do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Nele fala muito sobre essa profecia de que a capital da Síria, que era Nínive, ia ser destruída pela imoralidade do povo, que dá para fazer relações paralelos com o que a gente acompanha em Nope. E essa questão da imoralidade do povo dentro de Nope pode estar muito ligado justamente com essa ânsia, essa vontade das pessoas de consumirem tragédia, de isso ser algo ser visto por uma perspectiva muito de imoralidade mesmo. Porque a gente vê que, por consequência, quando todo mundo está presente ali diante da figura do Alien, do Jean Jacket, o que o Alien faz é justamente destruir tudo que está destroça nada, velho. O macaco me faz puxar uma outra parte desse agrediu, livro original, tá que é doido, a seguinte: O Senhor tem o seu caminho na tormenta e tempestade, as nuvens são o pó dos seus pés. O Alien Jean Jacket, ele se esconde aonde? Nas nuvens. Ele causa essas tempestades de vento ao puxar o alimento para si, levantando todo aquele pó, todo aquele vento, e ele toma de ira, ele fica irritado com quem olha pra ele e o desafia. Indo por essa vertente... Sim, tem muito assim, tem bicho que você encara assim, o bicho fica nervoso, não pode encarar, né? Depende do animal, até cachorro, assim, tem cachorro que se você ficar encarando o cachorro assim, ele fica puto contigo, velho. Pra tratar o Jean Jacket quase como um ser divino, como essa figura que você tem que ser temeroso, que você não tem que olhar pra ela, e que ele acaba se irritando se olha, que é o que a gente vê acontecendo com praticamente todos os personagens dentro desse filme, com exceção do O.J., que ele percebe em um momento que ele não tem que olhar pra essa figura, é quase como ele sendo temeroso a uma figura divina. Além do fato também dele citar o tal do milagre ruim que acontece, como que existe isso, como que dá nome-se pra isso. 4. Hollywood. Há uma leitura em Nope que dá pra colocar o Alien como se fosse Hollywood, meio que consumindo e apagando tudo que existe. Tanto que o filme abre dentro do Alien e aí aos poucos a gente vai indo para o Horse in Motion, o clipe capturado pelo Edward Muybridge em 1878, que é tido como o influenciador do que viria a se tornar o cinema. Esse clipe também é chamado de Sally Gardner at a Galope. Sally Gardner é o nome do cavalo. E o nome do jockey, por mais que tenha alguns nomes no IMDb, pelo que eu pesquisei, não é exatamente o nome verdadeiro. Eles tentaram encontrar quem era o tal jockey, mas nunca encontraram. Então a história lembra-se muito mais, e o cinema de uma forma geral, do homem que capturou a imagem e do cavalo, e não o nome do jockey negro, que é o que o Jordan Peele puxa para dentro da sua narrativa ao colocar o O.J. e a Em como descendentes desse homem. Ou seja, os negros estão presentes desde os primórdios do cinema, mas têm as suas histórias apagadas constantemente. Ainda sobre o apagamento, há essa sutil questão envolvendo como Hollywood retratava o Velho Oeste com os cowboys, sempre brancos e tal, enquanto que de uma forma sutil dá pra colocar a figura do O.J. como o Jordan Peele criando o seu homem sem nome, que é o personagem marcado na história do cinema, interpretado pelo Clint Eastwood, porque dá pra sentir paralelos entre os personagens. O Clint é muito nome de poucas palavras, e a imagem final do filme, que é justamente Oleiro mesmo, né, o cavalo tendo sobrevivido àquilo tudo que aconteceu. Um outro detalhe que tá por um easter egg mais está na casa dos Haywood, que há 2 posters de filme. Um deles é um duelo em Diablo Canyon e o outro é Um por Deus e Outro pelo Diabo. Filmes estrelados, e o segundo dirigido pelo Sidney Poitier. Nope mostra também como esse Alien, ou a versão de Hollywood do Jordan Peele, nunca está satisfeito, ele quer consumir cada vez mais e mais. E de certa forma dá pra ver ele passando por diferentes momentos da história do entretenimento, mais do que a história do cinema ou de Hollywood, porque a
gente vê ele indo ali do Horse in Motion, que é a primeira coisa que aparece no filme, que tá dentro dele de uma certa forma, que é quase como se ele estivesse consumindo aquilo, passa pros filmes de faroeste, Pô, tem um filme de faroeste bom que é o Django, né, velho? Livre. Django Livre é muito foda, né? que é quase como se ele estivesse consumindo aquilo, passa para os filmes de faroeste, de cowboy e tudo mais, vai para os reality, TV shows com o Jupe, vai para o terror ali na parte de noite, que ele acaba demarcando o território ali na casa dos Haywood, e vai até mesmo para o blockbuster grandioso do terceiro ato do filme, E o de Samuel ter sido Jackson até é o mesmo vilão filmado lá. com câmeras IMAX dentro da própria história dentro do filme, do O.J. tentando conseguir fazer com que eles capturem um frame, o Oprah Shot desse tal alien. 5. O espetáculo e a busca por fama. Por fim, temos a condição humana dessa busca, dessa curiosidade por um Exato. espetáculo, que quase sempre é um espetáculo violento. E essa é a gnose do filme lá, né? Porque o certo seria, como ele também é um serviçal, né? O Jackson. O Django achou que ele ia ter uma identificação com o outro ali. Mas não, mesmo o cara sendo negro igual ele, escravo, ainda tentou foder o Django ainda, tá ligado? Esse é o plot do filme, tá ligado? Pô, o cara ainda tentou foder com o Django, velho. Essa busca, dessa curiosidade por um espetáculo, que quase sempre é um espetáculo violento. Era um cara Temos isso branco com lá. o Jupe, Aham. nesse sentido dele buscar essa fama constantemente e muitas vezes ficando preso ao passado, tentando reviver essa fama, seja com um parque de Esse primeiro eu diversões nunca ou vi, o parque não. ali temático dele, que remete a um personagem que ele interpretou quando Isso aí é o criança, camaleão, ou então né? a mobília que ele tem guardada numa sala secreta, que envolve toda a tragédia lá do Rango. TV show, da sitcom do Gord, e que pessoas pagam pra ir ver, pra passar a noite ali dentro. Ele guarda aquelas mobílias, seja o sapato, Ok. seja a capa da revista Mad, ou ele mesmo citando o sketch do SNL, né? Pra falar o que foi que aconteceu naquele momento, ou essa tentativa recente dele de ele tentar conquistar uma fama, seja com reality show envolvendo a família, ou até mesmo dele conseguir domar esse alien que ele acredita que ele consegue. Ou então no motoqueiro Hoje do tá TMZ, foda, mano. Essa que tem o bola não sai da sugestivo minha nome cara. de Ryder Muybridge, o mesmo sobrenome do cara que capturou o Horse in Motion, e que ficou conhecido, e o jockey ancestral ao O.J. e a Em não. E como aquele motoqueiro surge num momento muito crucial para os irmãos, que faria ele roubar o registro e de novo jogaria a família Haywood no esquecimento. E a gente tem os protagonistas que acabam sobrevivendo, que é o O.J. e a Em, que eles querem fazer esse Oprah Shot, como eles falam, que é justamente a forma deles conquistarem, reconquistarem, no caso, uma fama e o seu lugar na história que uma vez Sim. já foi apagado. E é muito curioso que, se a gente presta atenção, rola um caminho inverso aqui da evolução do cinema com os irmãos tentando capturar o tal alien, porque primeiro eles tentam com o equipamento digital, não conseguem, eles voltam para o analógico usando as filmadoras e vai da filmadora IMAX gigantesca para uma pequenininha com antlers que ele acaba levando embora junto consigo quando ele morre também. E a forma como eles conseguem o registro é justamente uma foto tirada analogicamente, o que liga os irmãos ao jockey que estava em cima do Horse in Motion na sequência de 12 fotos que acabaram ficando em movimento. E é isso, pessoas. Esse é meu vídeo falando sobre alguns pontos Maneiro, de Nope. pô. Interessante essa gnose aí. Acrescentou mais a gente viu o vídeo do PH, né? E aqui ele acrescentou ainda mais sobre essas referências aí. Pô, bacana, interessante, mano. Em movimento. E é isso, pessoas. Esse é meu vídeo falando sobre alguns pontos de Nope. Se você teve alguma outra interpretação, tem algo que eu disse que você gostaria de complementar, deixa aqui embaixo nos comentários. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Valeu, meu querido. Bom vídeo aí, mano. Excelente análise, ficou muito bom. Gostei. Bom vídeo aí do Bilheterama. Não conheci o canal, primeira vez aqui reagindo. Escorreu bem sobre o assunto, velho. Eu não tenho nada a acrescentar, não, velho. Eu teria que pensar. E hoje eu não tô afim de pensar, cara. Hoje eu tô afim de sentir a vibe. Muito bom, muito bom. Inclusive, eu esqueci de fazer a thumb do vídeo das 6 horas. Não sei se vocês perceberam.